Boa noite a todos. Nossa, quanta gente bonita, hein? Os céus devem estar em festa hoje. Casa cheia, pessoal tudo de energia boa. Maravilhoso, né? Nós agradecemos ao nosso Paizinho de amor e bondade pela oportunidade de estarmos encarnados, né? Também. Agradecemos também por permitir que nós estivéssemos hoje reunidos. Agradecemos também a Jesus pelos ensinamentos trazidos até nós. E agradecemos a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, pela paciência, pela tolerância em conversarmos hoje. Eu venho para conversar, mas vocês não conversam, fica difícil. Meu reino não é deste mundo. Jesus disse isso, né? Está lá em João, Evangelista. Na Bíblia, no Novo Testamento, que é a parte de Jesus, está lá com muita clareza. Kardec não criou a moral nova, eu gosto muito de falar sobre isso, porque aí fora o pessoal pensa que o Espiritismo é uma religião diferente. Não. Kardec e o Espiritismo só explica a moral do Cristo. E é uma obra presidida por Jesus de Nazaré. Então, também aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, está muito claro aqui, olha. O meu reino não é deste mundo. Nós vamos ver esse item agora, a vida futura. Não pensa que a pouco nós vamos terminar 11h40, mais ou menos. Tá bom? Tudo bem. A vida futura. Aqui está Pilatos, o governador da Galileia, que foi entrevistar e julgar o governador espiritual do planeta Terra. Olha a humildade de Jesus, hein? Pilatos chama Jesus para mais perto. Venha, venha, venha. É muita humildade. Então, os líderes do templo o acusam de pregar doutrina pervertida. Venha. Os líderes do templo são os sacerdotes, os doutores da lei, os Eles escribas. dizem que você se denomina o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Tá baixo o som? Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Ah, você fala de um reino? Então você deve ser um rei. Você é um rei? Eu sou. Eu nasci para um propósito. Levar a verdade a todos. Todos que aceitam a verdade ouvem minha voz. Os líderes do templo levaram Jesus para ser julgado por Pilatos, porque eles tinham medo que a multidão revoltasse contra eles, contra os líderes. Covardia, né, gente? Pilatos tornou a entrar no templo, no palácio, e chamou Jesus e disse: És o rei dos judeus? Acabamos de ver isso agora. Jesus respondeu-lhe: O meu reino não é deste mundo. O reino de Jesus é de um mundo de amor, e não desse de ódio, de orgulho, de egoísmo, de falta de fé. Se o meu reino fosse deste mundo, e isso é natural, certo que os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Falas de reino? Pilatos disse. Então deves ser um rei? És um rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo
senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está lá em João. Todo aquele que é da verdade, todo aquele que tem amor, todo aquele que busca evolução, não é? Nós estamos falando da vida futura, então vamos analisar um pouquinho da vida terrena. Uma imagem aí de tristeza, né? Dificuldades, trabalho. E Jesus veio nos revelar que há um outro mundo, que existe um mundo espiritual. Esse mundo é o seu reino, é o reino de Jesus. Olha que maravilha, a vida futura. Vale a pena a gente se esforçar, mesmo passando por aflições, para conquistar a vida futura no plano espiritual. Jesus deixa claro, devemos priorizar, devemos dar preferência e nos preparar para a vida futura. É como alguém que vai morar em um novo país e tem que se preocupar com a vestimenta de lá. Se lá é frio, tem que levar agasalho. Não é isso? Tem que se preocupar com que moeda que usa lá. Mas, então, os hebreus, de um modo geral, não tinham ideias precisas sobre a vida futura. Eles não sabiam exatamente sobre a vida futura. Eles pensavam que os anjos eram seres privilegiados, como se Deus tivesse criado seres privilegiados, né? Não sabiam que os homens podem tornar-se anjos. Aqui eu pedi uma imagem para IA, inteligência artificial, ela fez um videozinho. Um ser humano evoluindo para virar um anjo. Só não precisa de asa, né, gente? Só que quando você pede anjo para a inteligência artificial, sempre ela põe asa. Os espíritos não precisam de asa, não é isso? Não precisam de asa. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no item pergunta 1019, em que sentido deve-se entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Como nós devemos entender essas palavras de Jesus? Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que o seu reino se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Nós já falamos algumas vezes, quando aparecem corações, são sentimentos. Humildade, caridade, fé, amor. Sentimentos puros. Fé, humildade, caridade, amor e desinteressados. O seu reino é exercido sobre essas pessoas. O Cristo está onde quer que domine o amor do bem. Onde se busca o bem, Cristo está. Ávidos, porém, das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, os homens com Jesus não estão. Alguns homens, né? Apegados aos bens terrenos, egoístas e orgulhosos, não estão com Jesus. E Kardec nos adverte dizendo que o orgulho e o egoísmo são as duas feridas, as duas chagas da humanidade. E nós sabemos que a vida não termina no túmulo, nem começa no berço, né, gente? As aflições humanas, quando a gente diz aflições, como está também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. As aflições lá, ela diz dores, perdas, decepções, desilusões, várias coisas numa palavra reunida, né? Aflições. A vida futura justifica as aflições da vida terrena, ou seja, o futuro, a maravilha, a felicidade que teremos na vida futura, justifica o esforço da atualidade.
Na verdade, o esforço que fazemos é tão pequeno pelo grande prêmio que receberemos na vida espiritual. Mas é muito mesmo. Ajusta-se de conformidade com a justiça de Deus. Porque, veja, se Jesus tivesse falado tudo o que ele ensinou e não tivesse vida futura, não tinha nenhum interesse em nós sermos honestos, humildes, caridosos, amorosos. Não. Era como se faz aí fora. Você está filmando. É como se faz aí fora, né? Os materialistas querem aproveitar a vida ao máximo, não importa se pisa na cabeça dos outros, não importa se o próximo vai sofrer e chorar. Então, a vida futura é essa diferença, essa vida espiritual. Claro que também nós podemos pensar assim, se hoje eu me esforço para vencer erros, defeitos e abandonar vícios, na próxima reencarnação, que também é vida futura, vai ser mais fácil para mim. Vou sofrer menos, não é isso? Então não deixe para depois, como as pessoas falam, mas já estou velhinho, já não vou fazer mais nada, não vai dar tempo de fazer nada. Dá, porque a vida continua, e a evolução continua em 2 mundos, como está no livro de Chico Xavier com André Luiz. Evolução em 2 mundos. Sem a vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam nenhuma razão de ser. Seria um engano, uma enganação. Tanto é que depois de ser crucificado no 3º dia, não é isso? Ele volta, provando a imortalidade da alma. Se Jesus não tivesse voltado no 3º dia, quem ia achar de seguir Jesus, que terminaria numa cruz, numa situação difícil? Não. É que a vida é eterna. E isso ele demonstrou. Ficou muito claro. Eu penso que se Jesus não tivesse retornado ali, o cristianismo não teria crescido. Teria terminado ali. Então ele prova a imortalidade da alma. Isso é muito importante para nós. Olha que imagem bonita da inteligência artificial criou, de acordo com o que eu pedi para ela. Moisés não poderia dizer mais a um povo inculto. Moisés não podia explicar muito para nós naquele tempo. Nós, viu? Nós estávamos lá, tá? Eu não joguei pedra na cruz. Né? Eu acho que ninguém daqui, não é isso? Então Moisés não podia dizer muita coisa. Só dizer que tinha um Deus único. Também deixou um mandamento. Está lá, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a si mesmo. Mas como Moisés, 1500 anos de Cristo há 2000 anos, então dá 3.500 anos atrás, Moisés já sabia isso? Gente, nós não podemos esquecer. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Todos esses apóstolos, todos esses, como se fala, discípulos, não é? Também missionários, todos esses missionários, que essa é a palavra correta, vai surgir já já. Todos esses missionários foram inspirados diretamente por Jesus, inclusive Moisés. Como é que chama esses? Precursores. Enviados, profetas. Todos esses profetas, né? Que deveria estar interessado, antes de mais nada, nas coisas deste mundo. Por isso Moisés fala que haveríamos de conquistar a terra prometida. Você vai prometer o quê, se não conhecemos nada da espiritualidade? Coisas terrenas. Mas o Espiritismo nos mostra que a vida é espiritual e os nossos esforços estão na espiritualização de cada um de nós e não em busca de coisas terrenas. Jesus veio revelar que existe um outro mundo onde reina a justiça de Deus e é neste mundo que os bons acharão sua recompensa. Vale a pena se esforçar. Veja, aqui uma calamidade de enchente. Antigamente eles pensavam assim, e algumas pessoas ainda pensam assim hoje. Pensavam que as calamidades coletivas e as derrotas eram castigo
Eles pensavam isso. Deus não castiga. Não, muito pelo contrário. Deus nos faz lembrar, a situação dele é difícil, viu, gente? Deus nos faz lembrar quando nós temos que levar a criança para tomar injeção, vacina, tirar sangue, essas coisas doloridas, dolorosas, injeção de bezetacil, que é muito dolorida, e nós temos que segurá-lo. E o filho olha para nós e fala, mas pai, eu confio tanto em você, você vai fazer isso comigo? E a gente fica com o coração partido. Mas o pai que ama, a mãe que ama, segura e deixa o filho tomar a injeção e deixa ele tomar um antibiótico porque vai salvar a sua encarnação, não é isso? Deus olha para nós e fala, não, filho, eu sei, está dolorido, está sofrido, está aflitivo, mas você vai sair vitorioso. Deus acompanha cada um de nós, passo a passo. Maravilha. Aqui, também pensavam que a obediência às leis de Deus eram recompensadas pelos bens terrenos. Esse aqui poderia achar que ele foi recompensado pelos bens terrenos. Ele tem aí de tudo amontoado, talvez não tenha paz, não é? Então, o estado feliz ou infeliz na vida futura depende de quê? Se vocês não falarem, eu vou esperar. Exatamente, depende de nós. Ah, mas hoje eu estou colhendo umas aflições doloridas. Colhendo é a palavra correta. Plantou lá atrás. Não tem jeito. Plantou, plantio livre, colheita obrigatória. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Lei de escolha e consequências. Mas nós podemos mudar isso. Deixar de evoluir com sofrimento, com dores, com aflições. Evoluir com amor. Olha que maravilha. É isso que Deus nos espera. Então, nós conhecemos isso aqui, e é conhecido aí fora, que a pessoa envelhece, e depois aparecem crianças, e as pessoas não sabem explicar de onde. Nesse intervalo aqui, nós vamos observar que aquele que desencarnou em situações que não fez bom uso desta encarnação, que foi cruel, que foi injusto, que foi orgulhoso, que foi vaidoso, que foi, né, das mais variadas maldades, se encontra em regiões do umbral grosso, dolorido, sofrido, angustiado, arrependido e com remorso. E aqueles que fizeram bom uso da sua reencarnação, que buscaram o bem, que procuraram ser um ser humano de bem, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, vão para colônias espirituais, no plano espiritual, onde ele vai começar a ser feliz e continua a evolução. A descrição da vida futura, gente, a descrição, detalhes sobre a vida futura, é de tal maneira mostrada hoje, são tão racionais as condições de existência, feliz ou infeliz, dos que lá se encontram no plano espiritual, através das obras de Kardec, através do livro O Céu e o Inferno. Tem mais de 60 mensagens, relatórios de pessoas que desencarnaram felizes, infelizes, medianos, e vêm revelar como eles estão no plano espiritual. São condições tão, assim, que é fácil perceber. Veja este e veja este. Aí nós vamos escolher o que fazer das nossas vidas. Que recompensa, né, que reconhecemos não poder ser de outra forma. Então, aqui eu vou repetir tudo. A descrição da vida futura é de tal maneira mostrada, são tão racionais as condições de existência, feliz ou infeliz, dos que lá na vida futura se encontram, no plano espiritual, que reconhecemos não poder ser de outra forma e que, afinal, aí reside a verdadeira justiça de Deus. A cada um, de acordo com as suas obras. O cristão é conhecido também pelas suas obras. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Olha aí, umbral. Quem quer ir para o umbral? Eu quero, para ajudar. Como
Jamiro dos Santos Filho costuma perguntar, quem quer ir para Umbral? Ninguém. Daí ele explica que é para ajudar, todo mundo quer. Olha, a vida futura, aqui olha, deixa eu ver se vai sair um slidezinho aqui, ou não vai. Não vai sair não. Alguma coisa aconteceu, mas eu ia mostrar para vocês que ele foi socorrido, André Luiz. Foi socorrido, né? Por Clarencio, a pedido da mãezinha dele. Aqui mostra assim uma situação entre a vida espiritual, plano espiritual, a passagem, a reencarnação, e aqui os reencarnados. Imagem mais ou menos, não é isso? A vida futura, ou seja, a vida espiritual, é uma lei da natureza. É fatal. É uma lei. Inevitável. A vida futura é inevitável. Mesmo que nós não queiramos continuar existindo, é impossível. E graças a Deus que Deus nos criou. Graças a Deus. Porque nós vamos perceber como é a felicidade no plano espiritual para aqueles que fizeram bom uso da reencarnação. Os outros vão repetir de ano, mas Jesus disse, nenhuma de minhas ovelhas se perderá, graças a Deus. Não tem restolho na obra de Deus. Não tem. Todos nós seremos aproveitados. Todos nós seremos aproveitados. A vida futura é uma fatalidade, na verdade, o retorno para a origem de onde viemos. De onde viemos? Do plano espiritual. Não é isso? E para lá retornamos. Com o Espiritismo, a vida espiritual é conhecida, é uma realidade demonstrada. Esse desenho foi feito por Rei Glorinha Cunha, que ela teve situações que à noite, é como se fosse um sonho. Ela chegou e falou para o Chico Xavier, Chico, eu estou tendo umas visões, uns sonhos que mostram um lugar assim, como uma estrela, no centro tem uma governadoria, tem em volta 6 pontas com 6 ministérios, tem 72 juízes, ministros lá, e em volta tem uma colônia onde moram as pessoas que lá trabalham. Aí Chico Xavier, Rei Glorinha, você também está visitando o nosso lar. Colônia espiritual sobre a cidade do Rio de Janeiro. Toda cidade tem uma colônia espiritual. Quando não é uma colônia espiritual, é pelo menos um posto de socorro, né? De onde eu estou tirando isso? Não é da minha cabeça, não. Deste livro, Cidade no Além, Francisco Cândido Xavier, Rei Glorinha Cunha, que é sobrinha de Eurípides Barçanufo. Espírito que ditou André Luiz e Lúcio. Tá? Então, essa imagem agora é do filme Nosso Lar. Vocês lembram no cinema? Aqui nós vamos ver André Luiz e Lísias andando no aeróbus e visitando essa cidade por cima. Olha aí, ó. É um ônibus que viaja no ar. Esse aqui em frente é o Ministério da Elevação. Nosso lar foi construído no século XVI. Tudo aqui tem um porquê e um sentido, como você vai ver. Ali temos a União Divina, que trata dos assuntos das esferas superiores, junto com o Palácio da Governadoria. Esses são os prédios do esclarecimento e comunicação, que cuidam de pesquisas e mensagens para os familiares da Terra, entre outros assuntos. Você está no Ministério da Regeneração, que fica ao lado do Pavilhão da Reencarnação. Que eu devo confessar, não gosto muito. Por quê? Um dia você vai saber. A praça principal abriga em cada uma das 6 pontas da estrela um ministério. Existem 72 ministros na cidade, André. Ele diz que não gosta muito do Ministério da Reencarnação, porque ele fica triste sabendo que a mãezinha dele tem que reencarnar, a senhora Laura. Está no livro, né? Livro Nosso Lar, maravilha. São as testemunhas oculares que vêm descrever a vida futura, gente. São aqueles que estiveram entre nós, que desencarnam e vêm mostrar como é a vida no plano espiritual.
Isso é uma maravilha. Não é mais informações de outras pessoas, são dos nossos familiares. Eu mesmo tenho 3 mensagens de uma prima minha, que eu já contei para vocês. Então, são essas testemunhas oculares que vêm descrever a vida futura em todas as suas fases e em todos os seus detalhes, de tal maneira, de tal modo, que não há mais possibilidade de dúvidas. E a mais simples das inteligências pode compreendê-las sob seu aspecto verdadeiro, tal como imaginamos um país do qual lemos apenas uma descrição detalhada. A vida espiritual hoje é muito clara, está nas obras todas. Já mostrei para vocês esferas espirituais em torno da Terra, então vou passar um pouco mais rápido. Também não tirei da minha cabeça não, está aqui nesse mesmo livro. Vou colocar um número, o nome e a descrição da esfera. Ó, superfície da Terra, número 1. Número 2, umbral grosso. Esfera, claro que não é só no plano da parede não, né? É uma esfera como se fosse uma bola, né? Também vem para frente e para trás. Acompanha o globo terrestre nas suas curvaturas todas de uma esfera. 3, umbral médio, posto de socorro. Quando vocês olham aqui na camada 3, dá a impressão que são nuvens, não é? Não, não, não. Não tem nada a ver com nuvem. São postos de socorro. As cidades maiores têm colônia espiritual. As cidades menores, como Murutinga do Sul, tem pelo menos um posto de socorro. Mas nós estamos pedindo para que venha lá também uma colônia espiritual, tá? Afinal, Murutinga do Sul é a grande Murutinga do Sul que vai de Castilho a Valparaíso. Então vai ter uma colônia espiritual lá também. Ave Maria, que o pessoal de Murutinga assistir esse vídeo, eles vão me bater. Mas eu peço desculpa, é brincadeira. Olha aqui, como funciona. Quem está na camada mais externa, vê para baixo, mas não vê para cima. Quer ver a prova disso? Está aqui nesse videozinho. Ó. Ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Obsessor, de preto, obsediado. Desencarnado, encarnado. Os que estão de roupa branca são espíritos superiores. Esse não, desculpa, esse aqui não. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. O auxílio está chegando, mas eles não conseguem ver, ó, 2 luzes. Embora esses 2 aqui estejam desencarnados e auxiliando, eles estão no nível, nas camadas esféricas, menor. Então, quem chegou agora está numa camada esférica maior, e eles não veem. Olha que maravilha. Quando ele mostrou que o obsessor estava ali obsediando aquele encarnado, os mentores ali que estavam socorrendo pediu que mentalizasse a esposa daquele obsediado, pelo carinho que ela tem e que ele tinha por ela. Com essa atividade, com esse momento, ele consegue ter elevado os seus pensamentos. E o obsessor não consegue acesso novamente. Porque não é batendo e gritando com o obsessor que ele vai se afastar. Eu tinha um primo que a criança dele estava obsediado. E ele gritava com o espírito, não resolvia nada, só piorava, porque ele ficava irritado e odiando. E é tudo essa energia ruim que os espíritos querem. Então, quando ele começou a lembrar da esposa, do carinho que a esposa tinha por ele, o obsessor não conseguiu acesso mais. Percebe? A vacina contra a obsessão, mudar o padrão de vibração, buscar fazer a caridade, amor ao próximo, das mais variadas formas.
Continuemos. A camada 4 é um umbral, propriamente dito, mas é um umbral bom, onde ficam as colônias espirituais, inclusive nosso lar. Colônia espiritual de São Sebastião do Paraíso, com o mesmo nome, tem também em Minas Gerais. Sabiam? Sabia, Sóstenes? Você que é de lá? Ninguém está desamparado, gente. Ninguém está desamparado. Essas postos de socorro tem pelo menos um a cada 20 quilômetros. Pelo menos um a cada 20 quilômetros. Para qualquer lado que você for. Para socorrer-nos. A camada 4 está aí, que é nosso lar, mostrou uma foto aí. Camada 5, amor fraterno e universal. Camada 6, esférica, amor fraterno universal. Ah, tá, a 5 é cultura e ciência, desculpa, gente. A camada 6, que eu estou aqui preocupado em mostrar para vocês, na minha opinião, é mundos felizes. A camada 7 é mundos divinos, diretoria espiritual do planeta. Aqui fica, na camada 7, Jesus e seus ministros observando tudo abaixo. Tudo, tudo. Agora veja, se você for lá no capítulo 3, que nós vamos estudar na sequência, Santo Agostinho diz assim, que quando tem uma estrela com seus planetas em volta, aqui existe mundos primitivos, mundos de expiações e provas. Está aqui um exemplo, né? A Terra, um mundo de expiações e provas. Mundos de regeneração e mundos felizes. Lá, Santo Agostinho não fala de mundos divinos. Por quê? Eu vou mostrar para vocês. Lembra dessas esferas aqui em torno da Terra, que são 7, inclusive, com a Terra, com a superfície? Olha lá, ó. Fica lá em volta da Terra, não fica? Eu não sei, não vi isso em lugar nenhum, mas deve ter também para Mercúrio, para Marte, para Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Deve ter também. O que fica na última camada mesmo? Mundos divinos. Então, quando os espíritos passam da Terra para Júpiter, eles vão por fora, não vão? Vão pelo mundo divino. Na verdade, só existe mundo divinos. É como que existe de vez em quando uma galáxia, como a Via Láctea, uma ilha, entre aspas, um sistema solar como o nosso, mas tudo é mundo divino, e nós estamos mergulhados no mundo divino. Tudo está mergulhado em Deus. Olha que maravilha. Dá uma visão mais geral, né, da vida espiritual que nos espera. Já pensou? Quando eu saio para viajar de Murutinga aqui, os espíritos superiores saem para viajar da nossa galáxia para outra galáxia. Em tempo instantâneo, né? E eu ainda demoro muito para vir para cá. Por que Santo Agostinho não disse mundos divinos? Agora eu vou esperar vocês dizerem novamente. Ficou claro, não ficou? Não precisa dizer, porque tudo é mundo divino. Em volta desses planetas, você encontra esses mundos, esses 4. Mas o mundo divino é o todo, e tudo está mergulhado no mundo divino. Faz sentido? Não é uma maravilha, gente? Tem dúvida? Alguém que gostaria de perguntar? Aproveita a figura. Não? Vocês não querem conversar mesmo, hein? Estão armando alguma contra mim, não é não? Não é, Cibele? Dá impressão, não dá? E eu fico nervoso, hein? Com frio, é verdade. Ah, mas vai dar certo. Fala alto. Tudo bem? Isso é uma maravilha, nós estamos mergulhados no mundo divino, gente. Tem a nossa Via Láctea com 200 bilhões de sóis. Cada sol com as suas 5, 6
planetas, pelo menos 10 planetas. Olha só. E galáxia igual a nossa, Via Láctea, tem já hoje estimado, através do telescópio espacial James Webb, 3 trilhões de galáxias, com 200 bilhões de estrelas cada uma, com não sei quantos planetas cada uma. Deus é infinito, gente, nosso Pai é infinito. Essas galáxias vão aumentando à medida que aumenta o poder de visão dos telescópios. Até alguns anos atrás era só 2 bilhões de galáxias. Agora já se fala em 3 trilhões. Gente, sobre a vida futura, detalhes, pode ver aqui, ó, no livro Céu e Inferno, da obra de Allan Kardec, tem mais de 60 mensagens de espíritos dos mais variados estados emocionais, intelectuais, morais, aqueles que vêm revelar como eles estão lá. Tem mais de 60 mensagens. Se isso não bastasse, a partir de 1910, por aí, 30 no máximo, começam as obras de André Luiz em 35, mais ou menos, 34, né? 1934, se não me engano. Pelo menos 16 volumes da obra de André Luiz, que começa em Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, e o último volume, E a Vida Continua. Gente, detalhes íntimos, detalhes de como é a vida no plano espiritual. E tem gente aí fora que diz assim, como é que é a vida que vocês falam lá do Espiritismo? Ninguém voltou para nos revelar? Ô, santa ignorância. Gente, dá dó, não dá? Tem que orar por eles. Porque, veja, tem uma extensa literatura. Chico Xavier escreveu mais de 420 livros. Divaldo Franco escreveu mais de 200. Kardec escreveu toda a obra que nós conhecemos. Não é isso? Então, a vida no mundo espiritual não tem erro, não, gente. É uma maravilha. Desde que a gente parta daqui cumprindo os deveres. Claro que ninguém deve partir daqui pelo caminho do suicídio, porque o suicídio é enganoso, é uma porta falsa. Se estava ruim, se estava calor, se estava água quente, o suicídio leva às brasas, às chamas. Aquela atitude que o espírito encarnado tomou para destruir o seu corpo físico, ele sente essa cena, ele repete essa cena 1, 2, 10, 100 vezes, 1 milhão de vezes. Anos a fio, repetindo a mesma situação. Dolorida, sofrida, angustiosa. O Espiritismo diminui as nossas dores, das nossas aflições. E o Espiritismo tira o desespero. Isso é muito importante. Isso é muito importante em nossas vidas. Gente, eu agradeço a tolerância e a paciência de vocês. Muita paz a todos.